Muito boa noite a todos, saúde e paz, e sejam todos bem-vindos. Divino Mestre, te agradecemos por estarmos em vossa casa mais uma vez, a dar início a esses minutos de orações, onde aqui agradecemos, Senhor, a vós e clamamos a Ti por todos nós. Te agradecemos por mais um dia que nos foi concedido, um dia de paz, harmonia. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento material. E aqui estamos para receber o alimento espiritual. Senhor, abençoai a todos os lares, a todas as famílias, que haja paz, harmonia, Senhor, em todos os lares, paz nas mentes, para que haja paz no mundo. Abençoai, Senhor, a todos os aflitos, a todos que clamam por Ti, Senhor. A vossa bênção para todos nós. Te rogamos por todos que se encontram enfermos, nos hospitais, em seus lares, em especial, Senhor, aos que se encontram em estado de risco e de gravidades. Seja a vossa infinita misericórdia a medicação para todos eles, Jesus. Abençoai também a todos os nossos irmãos que vivem longe do bem, longe de Ti. Ilumine, Senhor, as suas mentes, seus corações, despertando para as verdades espirituais, despertando-os para o caminho da luz que leva até vós. Obrigado, Mestre, por tudo que nos é concedido, porque sabemos que tudo que vem de vós é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Abençoe a toda a humanidade, encarnada e desencarnada, e a todo o nosso planeta, Senhor. A vossa bênção para todos nós. Que assim seja. Senhor Jesus, somos agradecidos, Senhor, por mais um dia que nos concedeste. É neste momento que, reunidos em vossa casa, endereçamos a vós esta súplica em favor de todos os nossos irmãos que se encontram em seus leitos. Muitos se encontram nos hospitais, buscando o tratamento, outros se encontram em seus lares. Senhor Jesus, nós vos rogamos o acréscimo da vossa misericórdia em favor dos nossos irmãos. Muitos dos nossos irmãos ainda não compreendem o porquê. São as crianças, Senhor, que se encontram internadas, buscando o tratamento e muitas vezes seus familiares precisam trabalhar e estas crianças
se encontram nos hospitais sozinhas, Senhor. Tende misericórdia destes pequeninos. Conceda a vossa bênção em favor de todos. E que a vossa infinita misericórdia esteja presente também sobre todos os familiares dos nossos irmãos, assim também sobre todos os médicos e enfermeiros, que todos possam receber a vossa bênção em forma de medicação, iluminando mentes e corações, para que assim possam prosseguir, cuidando e zelando de todos os enfermos. A vossa bênção, Senhor, esteja sempre presente sobre todos. Que assim seja. Senhor Jesus, rogamos a vós entendimento para toda a humanidade. Rogamos amor, rogamos perdão, fazemos súplicas para que haja entre a humanidade compreensão dos teus santos ensinos. Haja, Senhor Jesus, o impulso natural nas criaturas de quererem se aproximarem de vós, de estarem unidos em oração, em trabalho. Desta forma, Senhor Jesus, facilitando a nossa vida, nos trazendo paz, porque é dando que se recebe. Se estamos buscando em Ti, Senhor Jesus, algo que nos traga alegria, que nos traga o conforto, e estás nos dando porque estamos sentindo. Então é preciso retribuir, é preciso compreender o que viestes pregar. E quantos irmãozinhos carecem, como diz os nossos irmãos espirituais, de uma palavra, de um lanche, de um café da manhã, de uma casa ou de várias casas assistenciais para amenizar a dor, amenizar a fome. Porque sabemos que também não resolveremos problemas, que muitos são kármicos, mas os nossos olhos não se podem fechar às necessidades das famílias e das crianças, como nesta casa de Deus é sempre pedido e trabalhado. Senhor Jesus, dai-nos sempre a saúde relativa para nós continuarmos os nossos pequeninos trabalhos, as nossas pequeninas missões de cada dia, porque são, na verdade, lições para nós mesmos. E sem Ti, Senhor, em nossa vida, sem os Teus ensinos, nada nos sobraria, somente a matéria que se vai, que se desfaz e nada mais. A vossa bênção hoje
e por toda a eternidade. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Ó Mãe Santíssima, que o seu manto de amor, de paz e de luz alivie as dores do mundo. A vossa bênção, Mãe, para todos nós. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esta noite, nesta vossa casa. Neste momento, Senhor Jesus, te rogamos por todas as crianças que se encontram enfermas nos lares, nos hospitais. Senhor, que cada uma desses pequeninos, Senhor, possa receber a vossa medicação, medicando o físico e o espiritual. Medique também, Senhor, os familiares, em especial as mães que acompanham seus filhos, dando a cada uma delas o que elas necessitam para poderem ajudar os seus filhos. Que em cada hospital, Senhor, cada criança ali internada receba o que é necessário para cada uma. Abençoa os médicos e enfermeiros que se doam para cuidar desses pequeninos. A vossa bênção, Senhor, sobre todos, hoje e por todo sempre. E assim, Senhor, encerrando esses momentos de orações, te rogamos pela nossa reunião da noite, que seja uma reunião de paz e de harmonia para todos nós. Que assim seja, Senhor. Saudação. Caminho, verdade e vida. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
Prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida, em nome de Frei Fabiano de Cristo, Frei Rogério, irmão Policarpo, irmã Yarandazan, em nome de todos os trabalhadores da cúpula espiritual desta casa, damos por abertos os trabalhos da noite de hoje. Aos irmãos espirituais aqui presentes, bem-vindos sejam, em nome de Jesus. Escuta, meus irmãos, o que Jesus dissera aos nossos corações naquela era. Escuta, meus irmãos, o que Jesus
Irmãos, saúde e paz. Como tinha falado, eu tenho uma certa dificuldade para escolher os estudos, né? Eu fico procurando. É verdade, eu sempre esqueço. Obrigado. Eu fico sempre procurando, aí acaba que o estudo que eu comecei a procurar nunca é o estudo que a gente termina, né? Mas dessa vez até que foi mais tranquilo, né? Bem, boa noite a todos. Meu estudo da noite, o tema é provas. Novamente do livro Somente Amor, por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Meimei. E também eu vou ler uma parte aqui bem pequena, para concluir, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Bem, provas pelo espírito de Meimei. Só um minutinho aqui, que está desmarcando. Não te doa a obrigação de repetir vezes e vezes esse ou aquele esforço que consideres de sacrifício. Se já te aceitas na condição de criatura imperecível, reflete no tempo gasto pela sabedoria da vida, nas criaturas da natureza. Sabemos que a gestação do diamante no claustro da terra exige milênios. E aí, aqui, nesse ponto, eu me lembrei bastante de uma reunião que a gente teve de quinta-feira, que até eu e o irmão Carlos ficamos na reunião até conversando bastante, justamente nesse ponto. E o espírito de Meimei, ele faz uma explicação tão simples, numa frase tão simples, mas tem tanto ensinamento, porque quando ela fala, sabemos que a gestação do diamante nos claustros da terra exige milênios. E aí, essa frase, eu sempre fico às vezes numa frase que ela diz, mas justamente esse capítulo me pegou porque ela fala de um jeito com tanta poesia, mas com tanto ensinamento. Por quê? Porque eu botei até a imagem ali para os irmãos verem, né? O que é o diamante? O diamante não é nada mais, nada menos do que o grafite que a gente tem no lápis. Só que, qual é a diferença do grafite para o diamante? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só que a diferença entre um e outro é que o diamante, ele precisa de muito tempo, né? Naturalmente falando, ele precisa de muito tempo, muita temperatura e muita pressão para virar um diamante. Então, o diamante nada mais nada menos do que um grafite que passou por provações. E ela coloca isso de uma forma tão bonita que faz a gente entender, compreender com tanta facilidade. E aí, voltando, né, onde eu fiquei lembrando muito da nossa conversa que nós tivemos na reunião de quinta-feira, a última reunião nossa que nós tivemos, que foi justamente sobre isso. Sobre essas provações que nós passamos na vida, sobre muitas das vezes, essa pressão, essa angústia que muitas das vezes a gente passa na nossa vida, que a gente não consegue enxergar porque ainda nós somos grafite. Nós ainda estamos na coisa bruta. Nós ainda temos que ser sofrer muita pressão ainda para virar alguma coisa. Então, continuando, ela fala essa frase que resume muito todo o estudo que eu tenho pela frente. Com semelhante ensinamento, perguntemos a nós mesmos: quantos séculos despenderemos para construir a compreensão e devotamento à humanidade e o amor no campo da própria alma? Quantos anos, quantas vezes nós devemos voltar, quantas vezes nós deveremos estar aqui para a gente poder se lapidar, para a gente se tornar algo melhor?
Meditemos nisso e abracemos com paciência as tarefas que nos foram confiadas. Regozija-te com as obras de renúncia dentro do lar. Ele é o reduto que te habitas para a total consagração da humanidade. Então fique feliz com muitas das vezes das renúncias, muitas das vezes que a gente se coloca, muitas das vezes num problema, a gente se coloca paciente, se coloca livre daquilo, para que a gente não se torne algo pior, né? Dentro, às vezes, do nosso próprio lar. Agradece o trabalho que te acerca de problemas. Tantas vezes dialaga o suor. Nele aprendes a conquistar a sublimação e a criatividade dos anjos. Abençoa os dias de prova, em que a vida te pede serviço habilmente entremeando de labaredas de inquietações, com aguaceiros de pranto. O tempo chegará em que eles trarão a soma das experiências que te fará luz permanente para que os teus próprios caminhos entre os sóis da imortalidade. Difícil essa frase eu fiquei várias vezes lendo e tentando entender. Porque, como eu falei anteriormente, Meimei é muito poética. Meimei, eu não sei se é ela ou se é ele, mas ela traz de uma forma muito poética o ensinamento. Abençoa os dias de prova em que a vida te pede serviço, habilmente entremeando de labaredas de inquietações com aguaceiros de pranto. O tempo chegará em que eles trarão a soma da experiência que te fará luz permanentemente para os teus próprios caminhos entre os sóis da imortalidade. O que ela quis trazer para a gente? Que muitas das vezes a dor, muitas das vezes o suor no trabalho, os problemas, são coisas muito pesadas agora no momento. Mas que muitas das vezes não, em todas as vezes, quando nós nos encontramos um pouco mais parecidos com um diamante, nós olharemos aquele problema apenas como algo pequeno diante da luz da imortalidade, igual ela nos traz aqui. Rejubila-te, olha só, umas palavras bem difíceis, com a possibilidade de contar com as aulas da angústia e do sofrimento no aprendizado da vida terrestre. E aí a gente lembra também do nosso cântico, né? O sofrimento gera a força do amor, e a gente consegue compreender que é muito raro a gente ver uma pessoa que não sofre, principalmente aqui na Terra, mesmo que seja uns mais, outros menos. Mas a partir do momento em que você entende que nós estamos aqui, muitas das vezes, para passar por uma dificuldade, para aprender a ser melhor, a ser seres que conseguem entender as provas como provas e não como castigo, a gente consegue, muitas vezes, entender, muitas das vezes, o que a gente está passando. Para finalizar, foi o início do meu estudo, seria a paciência. Então, só para finalizar, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o trecho A Paciência. E eu não vou ler ele todo, eu só vou ler o que realmente encaixa e finaliza com o estudo de Meimei. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinja, pois, quando sofrerdes, mais benedizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória do céu. Sedes paciente. E isso é algo que a gente tem que cultivar todos os dias, né? Porque muitas das vezes a gente cria ansiedade dentro dos nossos corações, dos problemas que nós passamos, e nós temos que ter paciência. Porque se for da vontade de Deus, que Ele passe
ele vai passar. Se for da vontade de Deus que ele fique, é porque nós precisamos ainda que o problema continue, para que nós nos tornemos seres melhores. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Qual é? Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência em prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. Então, veremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando curva-se o fronte para o chão. E aí, meus irmãos, eu deixei a última frase de Meimei para finalizar o estudo, que eu acho que é lindo essa frase. Os olhos que nunca choraram, raramente aprendem a ver. Saúde e paz. Queridos irmãos, saúde e paz. Fico emocionado, né? Feliz e com essa sensação boa no coração. Eu trouxe para o nosso estudo um destaque que o evangelista Lucas deixou no seu livro. É uma conversa de Jesus com Pedro. Está no capítulo 22, versículos 31 ao 34. Mais na frente, Jesus tinha um hábito de todos os dias, depois da sua tarefa, ele saía a um lugar mais calmo, um local da natureza, e orava. Nesse dia, ele chama os seus discípulos para orar com ele e vai ao Jardim das Oliveiras. E um pouquinho mais na frente, ele chama Pedro, Tiago e João, se ajoelha e começa a orar. Lucas descreve toda a cena de uma maneira maravilhosa, mas, resumidamente, Jesus volta e os três estavam dormindo. Aí ele olha para Pedro, que tinha respondido de maneira empolgada, vou contigo até a morte, e fala, Pedro, nem por uma hora pudeste velar comigo? Se afasta novamente e volta a orar. Retorna, todos dormiam. E essa cena se repete mais uma vez, quando então o Senhor chama os discípulos e fala, vamos descansar um pouco. E já está próximo aquele que há de me trair. E vem toda aquela cena dolorosa, e Pedro vai até onde Jesus estava sendo questionado, já muito maltratado, ensanguentado, uma cena terrível,
um pouco afastado, até que uma irmã olha para Pedro, reconhece e fala: este é um dos que andava com ele. E a cena que Jesus previu aconteceu. Pedro nega Jesus 3 vezes e na terceira vez o galo cantou. Eu me emocionei com o encerramento do estudo do irmão, que os olhos que nunca derramou a lágrima não avançam, porque Lucas destaca: e Pedro chora amargamente. Difícil nós nos colocarmos na posição de Pedro e podermos analisar com firmeza a dor do seu coração por ter deixado o seu melhor amigo na hora que ele mais necessitou. Mas eu gostaria de voltar o início ao primeiro versículo, quando Jesus chama Pedro e fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Nenhum espírito encarnado ou desencarnado interfere na nossa mente sem a nossa aprovação. Uma revelação firme e objetiva. Vos pediu. E Pedro cedeu. Mas, depois que essas coisas aconteceram, nós pegamos o título do livro, é sugestivo e é também uma orientação. Meditações diárias. Emmanuel dita e Chico Xavier psicografa. Emmanuel começa assim: antes de observar a presença do mal, roga ao Senhor para que teus olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que, depois, não te converta o coração em requerimento desesperado. Antes de assinalar a frase caluniosa ou irrefletida, pede ao Senhor para que teus ouvidos saibam escutar para o auxílio fraterno, a fim de que, depois, não se transforme a prece em apelo sombrio. Antes de caminhar na direção do poço em que se adensam as águas turvas da crueldade, implora ao Senhor para que teus pés se mantenham na movimentação do trabalho digno, a fim de que, depois, não se transfigure a petição em grito blasfematório. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicita ao Senhor te ilumine o coração para que saibas exercer a caridade genuína do entendimento e do perdão sem reservas, a fim de que, depois, não se te expresse a rogativa por labéu de remorso e maldição. Todos fazemos preces, mas só depois que o sofrimento nos convoca à expiação regenerativa, quando o processo de nossas defecções morais já coagulou em torno do nosso espírito o cáustico da aflição com que havemos de purificar os tecidos da própria alma. Todos nós, sem exceção, habitantes do planeta Terra, estamos em processo de aprendizagem.
E somos colocados em situações, nossa resistência moral, nossa confiança em nós mesmos e nos poderes superiores serão colocadas à prova. Quando Jesus se apresenta como caminho, o exemplo não deixa dúvidas. Orava profundamente a Deus todos os dias. Meditava nas condições das criaturas e naquilo que ele podia colaborar com o nosso avanço. Tinha consciência exata da sua posição de mestre. E quando ele fala a Pedro, que Pedro o negaria 3 vezes, nós somos convidados a observar a posição de Pedro no momento da oração diária. Pedro dormia, confiava em seu mestre, mas não criou as condições necessárias de confiança em si mesmo, autorizando a interferência das sombras em seu coração. E Pedro chora amargamente. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. No final do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho conta que ainda jovem, orientado por sua mãe, devota de Santa Mônica, ele conhece o Evangelho. Era um jovem normal, vivia a vida comum dos seus tempos. E ali ele inicia-se um processo que ele chama da sua própria evolução. Todos os dias ele repetia esse ato exemplificado pelo Senhor Jesus. Tirava um tempinho para meditar nos seus atos, nas suas ações daquele dia. E promovia uma análise mais profunda de si mesmo, das suas reações perante as experiências. O que ele sentiu, se irritou, se desejou fazer mal a alguém, usar de violência, e confrontava com o exemplo de Jesus. Naquele momento, entre uma intimidade sua com o Senhor, ele pedia forças. E se propunha no dia seguinte lutar contra aqueles detalhes que ele mesmo desaprovava em seu comportamento. Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor, mas rendendo graças pelo espinho, rendendo graças pela facilidade, mas rendendo graça pelos obstáculos, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. Agradecendo ao céu as lições diminutas de cada instante da marcha, aprenderemos a tecer com as pequeninas vitórias de cada dia o triunfo sublime que, na grande angústia, erguer-nos-á para a alegria soberana
capaz de levantar-nos para sempre à plena luz da imortalidade. A divina doutrina espírita nos ajuda a compreender que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E nascemos de novo. Esta é a lei. Mas para atingirmos a firmeza que Jesus demonstrou naquele momento dificílimo, nós precisamos aproveitar as lições de cada dia, de cada momento de sorriso ou de cada momento de tristeza e de lágrimas, mas sempre voltando o coração à oração. Única forma de suportarmos com proveito as nossas provações. Encerrando com as palavras que ouvimos no estudo anterior, a nossa destinação é nos transformarmos em diamantes espirituais. Mas só vamos aproveitar uma encarnação como esta que estamos hoje, se aproveitarmos um dia de cada vez, orando por nós e até por aqueles que nos perseguem. Aí nós iremos desautorizar as sombras a nos dominarem e nos colocarmos, ainda como pequeninos que somos, a serviço da luz. Saúde e paz. Saúde e paz. Vamos lembrar aos nossos irmãos os horários das nossas reuniões. Estamos aqui no nosso grupo espírita toda quarta e sexta-feira, a partir das 19h45. Na quinta-feira, estamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das 19h30 às 20h30. E a nossa próxima reunião para a oração aos desencarnados, a todos aqueles que já se encontram na espiritualidade, será no dia 2 de novembro. Em outubro não teremos, mas 2 de novembro estaremos aqui a partir das 18 horas. Quem desejar comparecer, lembrando dos seus entes queridos, vamos lembrar com flores, trazendo flores e ofertando aos nossos irmãos e amigos já no campo espiritual. E temos os nossos agradecimentos a todos os colaboradores que fazem chegar ao nosso grupo espírita as doações de alimento, roupas, roupinhas de bebê, calçados. Essas doações chegam aqui no nosso grupo espírita, chegam também na Casa de Francisco de Assis, onde procuramos fazer as doações à comunidade carente. E o que é feito de segunda a sábado? Temos o café da manhã distribuído de 9 horas até as 10. É uma festa lá na porta da Casa de Assis, com o café da manhã, o pãozinho, as crianças recebem um achocolatado, e assim nós vamos seguindo com este trabalho, agradecidos a todos os colaboradores. E agradecendo também as doações que já estão chegando para a festinha, vamos dizer assim, a festinha particular, porque cada criança vai receber um kit e vai fazer a festinha na sua casa com este kit. Não teremos a festinha realizada dentro da Casa de Assis, mas cada um sai pulando de alegria com o seu kit. E este kit
é feito com a doação de todos os colaboradores. São o biscoito, é o achocolatado, é o guaravita e tantos outros itens que chegam, o docinho, um brinquedinho, e nós montamos e distribuímos a cerca de 80 crianças. Então, nós agradecemos a todos que são tocados em seus corações, lembrando de todas estas crianças. E queremos agradecer a presença de todos os irmãos aqui no nosso grupo espírita e também a todos que acompanham através da live. Aqui encerramos a live, mas continua o nosso trabalho com o passe, teremos a corrente da Rosa do Sol e também um pequeno estudo ao final da nossa reunião. Por isso a importância de estarmos presencialmente na nossa casa e sentir de perto estas energias que aqui recebemos. Saúde e paz.